Jovens, bom dia ou boa tarde para vocês, né? Professor Robson, a gente vai tentar encerrar, a gente vai tentar não, a gente vai encerrar agora a peça Hans, tá? Que foi uma peça que se estendeu além do que eu imaginava, tá? É interessante e é rico a gente ler um texto original, uma tradução muito bem feita, né, pela Maria de Fátima. Eu já falei para vocês quem é a Maria de Fátima, né, uma portuguesa que inclusive já veio algumas vezes aqui ao Ceará. Eu já tive até contato com ela, muito breve, né? Eu era bolsista da professora Ana Maria, lá da UFC, com quem ela tem, a Maria de Fátima, as duas tem muita proximidade, né? A professora Ana já foi estudar e até certo ponto ela estagiou, trabalhou também lá em Portugal, né? Fez seu doutorado lá em Portugal, seu pós-doutorado lá em Portugal também, Coimbra, né? Então, elas têm essa proximidade, uma convida a outra, tal, enfim, fazem parte ali daquele ciclo, né? Ah, por ser uma peça original é muito rica, tá, gente? Nós tivemos aí alguns contatos, algumas pinceladas sobre a comédia antiga, né? Comédia antiga grega, né, se resume a Aristófanes, né? E a gente leu uma peça original dele, né? E recapitulando algumas coisas, né? Recapitulando algumas coisas. A peça começa com Dioniso e o seu escravo, né? Eles estão em busca de Hércules para descobrir um caminho mais fácil de chegar ao Hades. Por quê? Porque Dioniso decidiu ir buscar Eurípides, porque a cidade de Atenas estaria com a falta muito grande de um grande tragediógrafo. Todos os grandes tragediógrafos tinham morrido, né? Ésquilo, Sófocles, Eurípides, enfim. Com muitas idas e vindas, ele acaba chegando ao Hades, e lá no Hades, depois de algumas passagens também, um tanto malucas, né, ele descobre que lá Ésquilo e Eurípides estão disputando, né? Estão disputando uma espécie de um cargo lá no Hades, uma posição de superior, né? Também no Hades. Olha só que curioso. E o Dionísio ele aproveita essa disputa entre os dois para fazer a sua avaliação, né? Ele ia trazer Eurípides, na verdade, e quando ele chega lá, ele vê os dois disputando essa posição, né? Esse status social, e a conversa se estende, aquela coisa toda, enfim. E a gente chega e os discursos eles são até colocados em balança, né, para ver qual é o discurso mais pesado, mais bem feito. Um aponta os defeitos do outro e vai apontando, né? Cada um vai apontando os defeitos do outro, tal, e o Dioniso ali fazendo o seu julgamento, né? E a gente chega a esse ponto aqui, né? Vamos lá para a leitura. A gente está bem pertinho de acabar, tá? Retira-se a balança, Plutão, que é Hades, né? Sai do palácio. Ele chega ali para próximo da conversa. Dioniso, para Hades, né? Trata-se de amigos meus, e não sou eu que os vou julgar. Não quero arranjar sarilhos com nenhum deles, problemas, né? Um acho realmente talentoso e o outro deu-me no goto. Que se dar no goto? Cair no gosto dele, né? Então ele está gostando dos dois, né? Ele já acha um talentoso e ele passou a gostar de outro, né?
e Hades, né, Plutão. E então desistes do objetivo que te cá trouxe, ou seja, ele veio ao Hades em busca de um tragidiógrafo talentoso. Se ele encontra dois talentosos, né, ele vai desistir? Porque ele estava na dúvida, né, e ele disse que não ia julgar, né, mas o Dionísio. E se eu tomar uma decisão? Plutão, nesse caso, ficas com aquele a quem deres a vitória e podes levá-lo, para não teres carvindo em vão. Né? Dionísio, Zeus te abençoe. Não existia essa palavra Deus, né, gente? Existiam os deuses, né? Mas Deus com D maiúsculo não existia na Grécia Antiga, tá? Não existia esse conceito de Deus, né? O monoteísmo, né? O único Deus. Existia Zeus e todos os deuses, né, do Olimpo. Aos dois poetas. Bom, eu explico. Vim para cá, né, à procura de um poeta. Com que intenção? De modo a que Atenas, passada a crise, qual é a crise? É a guerra, né, gente? A guerra traz também a peste e crise econômica e uma série de outras coisas, porque a guerra não é só a guerra em si. O período de guerra traz uma série de outros problemas, né? E Atenas está em guerra com Esparta, né? Atenas faz uma liga ateniense, e Esparta também faz uma liga. Então ficam as duas grandes cidades-estado em guerra, né? E passa muitos anos. Quem ganha essa guerra anos depois? Esparta, né? Mas no final das contas as duas perdem, né? Porque Esparta também não leva grandes vantagens em relação a isso. Ela vence a Liga Ateniense, mas no final não acaba com grandes privilégios assim, não, tá? Esparta era uma cidade muito bélica, né? Um povo muito guerreiro, tá? Assim, aquele de vocês que dera à cidade um bom conselho, é esse que eu decido levar. Um bom conselho, tá? Conselho à cidade de Atenas, que está em crise. Antes de mais nada, quanto a Alcibíades, qual é a vossa opinião de um e de outro? Tem sido um parto difícil para a cidade? Alcibíades, tá, gente? Ele era um general altamente bem afeiçoado pelo público. Ele era muito popular, tá? Inclusive há uma relação aí íntima entre o próprio Alcibíades e o Sócrates, o grande Sócrates, o filósofo. Alcibíades foi uma espécie de discípulo dele, alguma coisa desse tipo, e acredita-se que eles tiveram algum tipo de relação, uma relação íntima, né? Não somente de amizade, tá, gente? Talvez uma relação até de uma relação homossexual, tá? Professor, mas isso era estranho, né? Não, na sociedade ateniense isso era muito comum, tá? As mulheres eram renegadas simplesmente à condição de dona de casa, a procriação, coisas desse tipo. Os homens tinham as suas amizades. Nas ruas você praticamente só encontrava homens, né? Nas relações, no trabalho e tudo mais. Então, e a relação de tutor, mestre, pupilo, essas coisas todas, enfim, iam aproximando essas relações dos homens. Ah, professor, o professor está querendo dizer que homem próximo de homem o tempo inteiro vai fazer com que ele se torne um homossexual? Não estou dizendo propriamente isso, né? E eu não tenho ferramentas para falar dessa forma. Eu estou dizendo que a sociedade ateniense era dessa forma, né? E a relação homossexual ela era até aceitada, digamos assim. Tá? Ela não era tão banida, tão criticada como é na nossa sociedade. Tá? Inclusive até uma certa perseguição religiosa, né? Os evangélicos, por exemplo, eles não aceitam, né? Até os católicos também, né? Só com o passar do tempo, o Papa Francisco ele vem até certo ponto diminuindo essa contrariedade que a Igreja Católica tem com o homossexual, por exemplo.
Já o evangélico não, né? Ele já tenta banir, coisa desse tipo. Que faz com que muitos pastores, muitas pessoas dentro da igreja evangélica não assumam a sua homossexualidade, né? E isso causa seríssimos problemas. Na igreja católica também, alguns padres, né, aí tem esses problemas de pedofilia, enfim. É complicado, né, gente? Percebe como você tenta abafar um problema aqui, um problema, entre aspas, porque não deveria ser problema. A homossexualidade não é um problema, gente. As pessoas não escolhem, não é uma escolha, vou gostar de homem, não é assim. Vou gostar de homem, vou gostar de mulher. Não é assim. A pessoa simplesmente gosta, né? Não deveria ser um problema. Eu penso dessa forma. Enfim. Então ele pergunta sobre Alcibíades, né? E o Alcibíades era uma figura um tanto controversa, porque ele era popular diante da sociedade, mas o Alcibíades, por essas idas e vindas de uma guerra, tal, o clima político, aquela coisa, ele já foi amigo de Atenas, a favor de Atenas, depois foi inimigo, depois foi amigo de novo, enfim. É uma figura muito controversa, né? Amor e ódio, né? Eu até da última aula eu comparei um tanto com o Lula, né? Essa figura controversa, né? Que fez coisas boas, mas também fez coisas ruins e, enfim, tem gente que odeia, tem gente que ama. Isso vai ser até o final da vida dele, né? Vou ler só mais um pouquinho aqui. Tem sido um parto difícil para a cidade, Ésquilo. E ela, que opinião tem sobre o sujeito? Ela quem? A cidade de Atenas, né? Dioniso, ela ama-o, detesta-o e quer-o de volta. É isso que eu estou falando para vocês. Amor e ódio o tempo todo, né? Igual o Brasil e os brasileiros amam, odeiam Lula, e o Lula já foi preso, já jogaram pedra, já amaram ele. O cara saiu com 85% de aprovação, gente. Nenhum presidente no país saiu com esse tamanho de aprovação. A professora está falando do Lula, o professor é petista. Não sou, e mesmo que eu fosse, tá? Mesmo que eu fosse. Não sou, e eu acho que hoje ele traz mais males do que benesses ao Brasil, né? Eu acho que ele deveria abrir espaço aí, por exemplo, com um cara como o Ciro, né? Mas enfim. Ele não quer largar o osso. O poder corrompe, tá, gente? É complicado. Mas qual é a vossa opinião sobre ele? Ora, digam lá. Aí o Eurípides. Cá por mim, detesto um cidadão que para servir a pátria não se mexe. Olha como ele é parecido com o Lula, né? Para tirar o Bolsonaro, o Lula não se mexeu e não está nem aí. Faz com que os seus senadores e deputados também não façam isso. Mas para prejudicar está sempre pronto. Olha como ele é parecido, né? A história é cíclica, né, gente? Para o que lhe interessa, ideias não lhe faltam, mas se trata da cidade, é um inútil. Ideias do Eurípides, tá? Dioniso, muito bem, certo. Aí agora esta. E tu, o que achas? Que se não deve criar um leão numa cidade. Leão é um animal selvagem, né? É incontrolável. Praticamente. Incontrolável, né, gente? Como é que você vai... Eu posso criar um leão? Uma hora o leão ele vai... Ou depois de crescer, tem de se lhe acatar os humores, né? Ninguém vai controlar. Vai acontecer sempre uma tragédia. Dionísio, caramba, estou metido numa alhada, né? Uma situação difícil. Um falou com cabeça e o outro pôs tudo em pratos limpos. Passemos a uma outra questão. O que pensam vocês sobre a forma de salvar a cidade? Eu dou uma pausa aqui e vou tentar encerrar no próximo vídeo.